Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora você acompanha aqui, ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 23 de outubro de 2018. Preside a partir de agora os trabalhos da casa o deputado Doutor Ulisses do PV. Muito boa tarde. Presente em número regimental de senhores deputados e senhoras deputadas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Esta presidência convida o nobre deputado Coronel Telhada para fazer a leitura da resenha do expediente. Senhor presidente, a nossa assessoria aqui encaminhou um documento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinado pelo conselheiro Antônio Roque Cittadini, que apresenta aqui um acórdão e a cópia da sentença proferida num auto aqui no processo do dia 20 de junho de 2017, essa sentença. É somente isso, senhor presidente. Esta presidência agradece o nobre deputado Coronel Telhada pela leitura da resenha do expediente. Iniciamos a chamada dos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Senhores aqui presentes, senhor presidente, senhoras e senhores presentes, funcionários, assessores, deputados, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, quero saudar, antes de tudo, o nosso deputado eleito, deputado César. Seja bem-vindo a essa casa, deputado. É um prazer recebê-lo aqui, nos colocar à disposição e que o senhor tenha aí conosco no próximo mandato, um mandato profícuo. Todo mundo adora essa palavra, né? Que seja um mandato cheio de realizações, fica mais fácil. Prazer recebê-lo aqui, César. Pessoal, hoje é dia 23 de outubro. Para quem não se lembra dos tempos de escola, hoje é dia do aviador. Hoje é o dia da Força Aérea Brasileira. Se completam 2006, 110, 112 anos que o mais pesado que o ar voou lá na França, nas mãos do então engenheiro Alberto Santos Dumont. Então, parabéns à nossa Força Aérea Brasileira. Nós estivemos hoje pela manhã na base aérea de São Paulo, no evento, na entrega da medalha Mérito, Ordem do Mérito Aeronáutico, e nós estivemos na solenidade presidida pelo brigadeiro Paulo João Cury, nosso comandante aqui da Força Aérea em São Paulo. Então, parabéns a todos os homens e mulheres de nossa Força Aérea Brasileira, parabéns pela missão que executam ao longo desses anos e sucesso nas missões vindouras. Eu quero também dar ciência à casa que na última sexta-feira estive num evento aqui em São Paulo, onde foram comemorados 100 anos da Associação Mútua dos Oficiais da Polícia Militar. Associação essa que faço parte, que foi criada no dia 9 de outubro de 1918. Então, é uma associação que completa 100 anos. Parabéns ao presidente, Coronel Neves, a todos diretores, funcionários, enfim, a todos que fazem a Mútua completar esse centenário. Também, no sábado, eu estive na Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje presidida pelo subtenente Zanca, comemorando os 85 anos que foram completados no último sábado, os 85 anos da criação da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar. Subtenente Marco Antônio Zanca é o presidente, parabéns a ele, a toda a diretoria, a todos os funcionários da Associação Subtenentes e Sargentos. Hoje, infelizmente, nós temos mais uma morte a lamentar aqui no Brasil, mais uma morte de um policial militar, de um herói. Eu digo herói porque morreu combatendo o crime, herói porque sacrificou a sua vida em prol da sociedade. É um policial militar do Rio de Janeiro, que morreu na manhã de hoje, dia 23 de outubro. Ele foi morto num tiroteio no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã dessa terça-feira, dia 23. Segundo consta, as equipes foram até o local atender uma denúncia de criminosos armados. Chegando na favela, os policiais foram recebidos a tiros, onde homens armados atiraram contra os policiais e, infelizmente, o cabo Mauro Jorge Guimarães Firmino, de 35 anos, foi baleado no abdômen e não resistiu ao ferimento, vindo a falecer.
Um vagabundo, um criminoso, um safado morreu também. Que raça que não vale nada. Não, incrível isso, incrível. Um bandido morreu também. Mas, infelizmente, esse policial militar de 35 anos perdeu a sua vida combatendo o crime no estado do Rio de Janeiro. E olha que a polícia deles consegue ganhar pior do que a nossa. A nossa polícia, presidente, já ganha uma porcaria de um salário. E do Rio consegue ser pior, Cabo Janken. Consegue ser pior. É um absurdo, Cabo Juiz. É um absurdo, mas eles conseguem. E olha que nós ganhamos mal, hein? E eles conseguem ganhar pior que a gente. Então, infelizmente, no Rio de Janeiro, o cabo Mauro Jorge Guimarães Firmino, de 35 anos, faleceu. Com essa morte do cabo Firmino, esse ano, são 83 policiais militares mortos, deputado César. Só no Rio de Janeiro, 83 policiais militares mortos. Para o senhor ver o absurdo que está o nosso Estado brasileiro. Nós precisamos mudar isso urgentemente. O cabo Mauro Firmino trabalhava no 41º Batalhão de Polícia Militar, no Irajá, e estava na corporação há 9 anos. Nós temos esperanças que no próximo domingo, com a eleição do novo presidente, nós teremos um Brasil melhor, porque não dá para continuar do jeito que está. Nós não podemos continuar com essa criminalidade desenfreada, com a corrupção, com todos os desmandos que acontecem no Brasil. E com certeza, no domingo, com a eleição do presidente Bolsonaro, nós teremos um Brasil muito melhor. Senhor presidente, muito obrigado. E quero dizer aqui mais uma vez, solicito de Vossa Excelência que as minhas palavras sejam encaminhadas, primeiro, ao comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mandando as nossas condolências pelo falecimento do cabo Mauro Firmino, e também sejam encaminhadas as palavras ao subtenente Zanca, da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, bem como ao coronel Neves, da Associação Mútua da Polícia Militar. E, finalmente, também nossas palavras sejam encaminhadas ao senhor Tenente Brigadeiro Paulo João Cury, comandante do CONGAP, ou seja, comandante da Força Aérea aqui em São Paulo, parabenizando, em nome da Assembleia Legislativa, toda a Força Aérea pelo dia 23 de outubro, Dia do Aviador. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre deputado, o seu pedido é regimental e será prontamente atendido. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência tem a grata satisfação de anunciar a visita do deputado eleito para o próximo mandato do PSDB, Adriano da Rocha Marmo César. Queremos dar-lhe as boas-vindas e desejar... Antônio da Rocha Marmo César, desejar-lhe todo o sucesso possível nesta casa. Seja bem-vindo. Tem a palavra o nome deputado Carlos Janásio. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, que está nos assistindo agora na capital, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, no interior paulista. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui manifestar o meu total apoio e a minha total solidariedade ao padre Jaime, que é o padre responsável pela paróquia do Jardim Ângela, paróquia Santos Mártires, um padre que tem feito um trabalho muito importante no combate à violência e na conscientização da população de toda aquela região. O padre Jaime é conhecido por todos nós, todos os militantes das áreas sociais, das causas sociais, da cidadania, dos direitos humanos, conhecem o trabalho do padre Jaime. E ele está sendo agora ameaçado, senhor presidente, porque nessa onda agora de estímulo à violência política no Brasil, patrocinada pelo candidato Bolsonaro, né, que tem os seus seguidores, o padre Jaime está sendo perseguido, está sendo ameaçado pelas redes sociais, por telefone, enfim, porque se posiciona politicamente, se posiciona em defesa do povo, em defesa da população. Padre Jaime sempre entendeu o cristianismo como combate também às desigualdades econômicas e sociais, né?
para ele, para nós, o cristianismo, ele tem que estar engajado nas lutas em defesa da cidadania da nossa população. E por isso que ele está sendo agora ameaçado, sobretudo por pessoas covardes que atacam pelas redes sociais, justamente porque ele toma partido, não necessariamente um partido político, mas o partido do povo, né? Ele se afina e tem a ver com a teologia da libertação, com o movimento Fé e Política, né? Com o engajamento do cristão nas lutas sociais. Ou seja, por ele defender uma igreja engajada no combate a essas desigualdades sociais e econômicas, é por isso que ele está sendo perseguido, por ele não ficar numa suposta neutralidade política. Ele tem lado, e o lado do padre Jaime é o lado do povo, né? É o lado do povo brasileiro, do povo da sua paróquia, do cristianismo, da justiça, da solidariedade. Esse é o lado do padre Jaime. Então, é inconcebível, senhor presidente, que ele esteja sendo agora atacado covardemente e ameaçado pelas redes sociais. Fique imaginando, né, se o clima já é esse hoje de perseguição, esse clima de terror, de medo, que está sendo implantado já pela propaganda terrorista do Bolsonaro, fique imaginando se ele for eleito. Tomara que não, que aí o Brasil entra nas trevas da Idade Média. Fique imaginando o pós-processo eleitoral. Se agora já é assim, se agora já, né, as pessoas são ameaçadas, se o Bolsonaro já estimula a intolerância contra os diferentes, contra a oposição, fique imaginando se ele for presidente. Repito, tomara que não, e nós tudo estamos fazendo para que ele não seja eleito, porque o Brasil vai retroceder 100 anos, senhor presidente. Mas então, quero aqui aproveitar esse espaço, esse momento, para manifestar o apoio total ao padre Jaime, a nossa solidariedade. O trabalho dele é fundamental para a construção da cidadania, na defesa dos direitos humanos, né? Ele defende um cristianismo engajado nas lutas sociais, na luta da população, sobretudo na luta dos mais pobres, dos mais carentes, que são marginalizados, que não têm acesso a uma educação pública de qualidade, não têm acesso à saúde, não têm acesso à assistência, não têm acesso à segurança, não têm acesso aos equipamentos de cultura. Esse é o padre Jaime que nós defendemos, é a luta dele. Para ele não há neutralidade. Como dizia Paulo Freire, não tem neutralidade na educação e não pode ter neutralidade também na igreja, né? E a igreja tem que se posicionar sempre em defesa do povo e do povo mais pobre, contra esse terrorismo, contra esse clima de ódio, né, de intolerância, de estímulo à violência política no Brasil. Então, toda a solidariedade, todo o nosso apoio ao padre Jaime, que, repito, está sendo ameaçado. Então, e eu aproveito também, senhor presidente, para exigir providências imediatas da Secretaria de Segurança Pública para que a segurança e a vida do padre Jaime sejam, que a segurança dele seja preservada, né, pelo Estado. Eu solicito aqui, inclusive, senhor presidente, que cópias do meu pronunciamento sejam encaminhadas ao secretário de Segurança Pública para que haja uma investigação em relação a essas ameaças sofridas pelo padre Jaime da paróquia Santos Mártires do Jardim Ângela. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre deputado, o seu pedido é regimental e será prontamente encaminhado. Com a palavra, o nobre deputado Gilmaci Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, público que nos assiste, TV Alesp, funcionários, senhoras e senhores. Senhor presidente, antes de iniciar aqui propriamente dita a minha fala, acho que nós temos um vídeo, é possível já mostrar esse vídeo há alguns segundos apenas, senhores deputados. Vai cair! Edir Macedo falastrão! Corrupto!
traçado o teu destino! Canalha! Corrupto! Vamos botar um Haddad aí nesse peito, meu irmão? Vamos! Senhores deputados, senhoras deputadas, esse vídeo, esse evento aconteceu no último sábado passado, com alguns manifestantes, algumas pessoas que faziam um ato em pró ao presidenciável Fernando Haddad. Na Avenida Paulista, os manifestantes da esquerda dizem que estava ali o pessoal do PT, do PSOL e outros partidos de esquerda, e eles desceram, então, pela Brigadeiro Luiz Antônio, rumo à Praça da Sé. Nós temos uma Igreja Universal do Reino de Deus, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, 1401, e exatamente em frente à igreja, eles começaram a fazer essa manifestação, mais uma vez ofendendo, xingando, ameaçando o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e, por final, não contente, eles foram até lá e picharam as paredes da igreja, dizendo, essa pichação dizendo, ele não. Então, ali que mostra realmente um perigo, um ódio dessas pessoas em relação aos cristãos, aos evangélicos. Isso nos preocupa muito. Isso nos preocupa muito se pessoas como essas, se a esquerda odiosa como essa, vir ganhar a eleição no Brasil. Muito se fala do ódio que o Bolsonaro tem disseminado. Não é verdade. O ódio é isso. As pessoas passaram em frente à igreja, a igreja fechada, nesse momento não tinha ninguém, a igreja estava fechada, e essas pessoas começaram a gritar palavras de ordem, ofender e até ameaçar. Porque se vocês ouviram, algum deles diz, olha, o seu destino está traçado. Isso é ameaça. Se isso não for ameaça, eu não sei o que é. Então, isso tem mostrado o ódio que as pessoas estão tendo em relação às igrejas evangélicas, e especialmente da minha igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas isso se parte desde que a responsabilidade do candidato Fernando Haddad, naquela entrevista que ele deu à imprensa no dia 12 de outubro, onde também ali ele já ofendeu e incitou diretamente, não indireto, mas diretamente, o ódio das pessoas, fazendo claramente aquela divisão, tentando fazer a divisão entre católico e evangélico, e especialmente a Igreja Universal e a pessoa do bispo Edir Macedo. Então, isso muito nos preocupa, deputado Vignoli. A esquerda assumir o nosso país e também não ficar atrás do nosso Estado, que a esquerda sempre vai ser a mesma coisa, assumir o nosso Estado. Por isso nós estamos aqui lutando, vamos continuar trabalhando para que, no dia, lá na porta, nas paredes da Igreja Universal, escreveram, ele não. E nós estamos aqui para dizer, ele sim. Ele sim. Bolsonaro sim. Dia 28 e também estamos aqui trabalhando, vamos lutar para que possamos eleger o nosso governador João Dória, também para o Estado de São Paulo, que temos certeza que vai ser o melhor, vai continuar fazendo com que o nosso Estado cresça, gere emprego, renda e venha cuidar melhor das pessoas e não disseminar esse tipo de ódio e separação entre evangélicos, entre católicos e principalmente essa perseguição que nós estamos percebendo que as pessoas estão tentando fazer em cima dos evangélicos e especialmente em cima das pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente a pessoa do bispo Edir Macedo, que apenas e tão somente porque ele declarou que votaria no Bolsonaro. Já gerou um ódio, já gerou esse rancor e essa tentativa de todas as formas de prejudicá-lo, mas não vai conseguir não. Nós estamos aqui para defender, sempre que isso acontecer, Telhada, nós vamos estar aqui nessa tribuna denunciando e dizendo, o perigo está aí, o perigo está aí, prova viva que o perigo está aí das pessoas perseguindo e disseminando ódio entre as pessoas. Então, nós estamos aqui para defender, não é defender a igreja, mas defender as pessoas de bem, de uma forma geral, contra essa esquerda maluca, me permita, desculpa falar assim, maluca, que está aí tentando, de todas as formas, desesperada, porque já sabe que a eleição está perdida, desesperada, tentando virar no ódio, enfim, com palavras baixas, tentando fazer aí algo que não é correto para o nosso Estado. Então, gente, estamos aqui para dizer, ele sim, Bolsonaro e Dória, para o bem do nosso Estado, para o bem do nosso país. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o nome do deputado Marco Vignoli.
Boa tarde a todos, a todas. Mais uma tarde aqui ocupando nossa tribuna, cumprimentando aqui o nosso presidente, doutor Ulisses, querido presidente, deputado Cezinha de Madureira aqui presente também, nobre colega, deputado Coronel Telhada, deputado Gilmaci Santos, deputado Marcos Martins, deputado Carlos Gianazzi e o nosso deputado César também, companheiro, grande vitória nas urnas e está aqui presente já na Assembleia, acompanhando o andamento dos nossos trabalhos. Primeiro dizer que eu abro aqui todo dia, tenho aberto aqui, nesse segundo turno, falando um pouco das fake news que têm ocorrido nessas eleições. Mas hoje, em especial, eu queria falar com vocês do estágio que está se encontrando essa eleição. Eu, pessoalmente, me sinto em Cuba nesse momento. Me sinto em Cuba. Sou aqui um deputado de oposição, o governador Márcio França. Aponto aquilo de forma honrada, de forma séria, que eu encontro de errado no governo, mas o que a gente observa é que a estratégia do governador Márcio França é de tentar calar a sua oposição, de tentar diariamente, criar fake news para tentar ganhar a eleição, com montagens, através das estratégias mais mirabolantes possíveis, típicas de um regime como tem lá em Cuba, como tem na Venezuela, as estratégias aí, e daí eu peço desculpa para o PSOL e para o PT que está aqui, eu vinculava ele ao PSOL e ao PT ontem, o deputado Gianazzi declarou um voto crítico ao governador Márcio França, mas hoje eu peço desculpas, vocês não têm o mesmo tipo de política que ele tem feito nos últimos dias. Na tarde de ontem, recebemos uma montagem vinda de servidores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, pagos com o seu dinheiro, para ficar espalhando fake news sobre a oposição nas eleições. Fui lá, queria pedir que colocasse aí, por favor, na tela, está ali um grupo, está ali um rapaz chamado Jorge Sabe, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, criou ali uma montagem e soltou na internet. Então, ontem, esse estágio da fake news avançou. Passa mais uma aí, por favor. Daí os militantes do PSB como um todo, soltando. Pá, tá, mirabolante, as velhas fake news, né? Fomos lá, é evidente, boletim de ocorrência. Está aqui, queria pedir para a câmera demonstrar aqui. Boletim de ocorrência, demonstramos lá. Normal, notícia crime, injúria, difamação. E daí, o que a gente reparou, estou trazendo esse aqui, mas a cada hora o Márcio França e a sua equipe enviando um novo fake news para a internet. Esse aí foi pessoalmente comigo. Então, volta a imagem ali, por favor. Não está aparecendo aqui? Obrigado. Então, cada dia um novo fake news. Hoje tem um videozinho aí, o pessoal que está aqui já deve estar acompanhando o que está rolando aí nas redes, né? O estágio que chegou à eleição aqui no estado de São Paulo, querido Cássio Navarro, cumprimentar aqui também o deputado João Caramês. Mas é isso, a tentativa aí, final, nos últimos dias, de tentar amassar a oposição, de tentar apertar com fake news, de pegar a população no estado de São Paulo com as mais mirabolantes estratégias para tentar ganhar as eleições. Por outro lado, o funcionalismo público recebe uma notícia. Se até ontem os aumentos, Coronel Telhada, eram de, no mínimo, 25%, reajustando as perdas que a Polícia Militar, que os outros segmentos tiveram esses anos todos, agora na Folha de São Paulo a gente vê que se acaso houver um crescimento econômico no estado de São Paulo, no país, nós iremos pensar no aumento. Acho que mudou um pouquinho a conversa. Atenção, funcionário público, eu tenho alertado e hoje alerto mais uma vez. Leia a Folha de São Paulo de hoje e dê uma pensada. Avalie o que você vai fazer no domingo. Eu queria aqui, por fim, dizer para vocês o quão pessoalmente eu, um jovem deputado de oposição, aqui trazer minhas opiniões dos meus eleitores, opiniões daqueles com que eu convivo para esse parlamento, fazendo críticas, mas sempre de forma dentro da normalidade, dentro da coerência. Hoje eu me sinto em Cuba e trouxe aqui, queria deixar aqui
ao nosso governador Márcio França, que se ele pretende transformar o Estado de São Paulo em Cuba, que possa pensar novamente. O Estado de São Paulo não será Cuba. Não seremos esmagados por fake news e mentiras dia e noite plantadas para tentar ganhar a eleição. Não seremos. Aqui em São Paulo, não. Com a palavra o nome do deputado Alencar Santana Braga. Aí, presidente. Colegas deputados, presidente, tudo bem? Quero hoje falar um pouco sobre a eleição a governador de estado. Não podia me omitir. Afinal de contas, nós estamos aí a dias decisivos sobre a eleição nacional e também a eleição estadual. Em qualquer do cenário, nós só temos duas opções, e temos que ter claro isso. Por mais que, porventura, a gente não gosta de A ou de B, ou não goste de ambos, nós temos que tomar uma posição diante de um cenário colocado. E aqui no estado de São Paulo, temos que ser claro, o PT será oposição a qualquer um dos governos, seja Dória, seja Márcio França. Bancada do PT foi oposição todo esse tempo ao governo do PSDB aqui na Assembleia Legislativa. Estou aqui há 8 anos e fizemos inúmeras denúncias, seja a questão de trem, do Rodoanel, do metrô, CPI da merenda, dentre outras. Bancada sempre se posicionou firmemente contrária a esse governo, demonstrando os problemas que há na política. O descaso com a educação, problemas na saúde, na mobilidade urbana, na segurança pública. Nunca se omitiu a nossa bancada e sempre defendemos o nosso projeto petista, fazendo um contraponto, também com propostas. E somos também oposição ao atual governador, que é uma continuidade do governo Alckmin. Tem diferença nenhuma, deputado? Nenhuma. Aliás, ele fala que é a continuidade do governador Geraldo Alckmin. Então, nós temos duas continuidades. Uma pelo PSDB e uma pelo PSB, que defende esse modelo que não tem resolvido o problema político, de fato, do nosso povo. Mas nós temos que decidir entre um e outro. E é esse sentido que eu quero vir aqui externar a minha posição. Estou registrando, faço questão de registrar também na nossa página ao vivo pelo Facebook, porque entre um e o outro tem um que é bem pior. Tem um que, de fato, não merece qualquer respeito pelo povo. O deputado Marcos Martins, que está aqui. Porque ele exala também ódio, da mesma maneira que o candidato nacional, do outro lado. Ele não gosta de pobre. Ele maltrata morador de rua. E é um mentiroso contumaz. Da mesma maneira que o candidato dele a presidente, que também somente está ganhando a eleição com base na mentira, está ganhando a eleição com base no ódio, está ganhando a eleição demonstrando preconceito, aliás, dizendo que vai fechar instituições e que vai mandar matar, que vai mandar prender seus opositores. Onde já se viu isso? Ele não vai aceitar, talvez, que alguém esteja nessa tribuna se manifestando. Nesse sentido, deputado Caramês, e olha que lá em Guarulhos, nós somos oposição ao governo do PSB local, que é uma imitação do Dória, que é uma imitação do Bolsonaro, que também exala ódio e preconceito contra outros. Um governo que ganhou dizendo que era anti-PT, aliás, vários governos municipais, como o da capital, ganhou dizendo que era anti-PT, como São Bernardo e outros, assim disseram. E o que fizeram de bom para o povo?
Nada. Literalmente nada, a não ser enganar a população. E o povo hoje está percebendo no município. Então, senhoras e senhores, tomem cuidado para também não cair nesse engodo a nível nacional, de achar sou contra um partido, voto ali, achando que o outro é a solução. Quando vê, o monstro é pior. Quando vê, o monstro assusta mais e não resolve os problemas reais. Lá, e o governador atual não trouxe nada, literalmente até agora, ao momento, nada de bom para Guarulhos. Pelo contrário, está indo lá tomar o SAAI, e nós vamos entrar com uma ação popular contra isso. Porque a maneira como foi feita a véspera da eleição, rapidamente, menos de uma semana, aprovar a concessão do SAAI para a Sabesp, sem zerar a dívida. Importante dizer, morador de Guarulhos, sem zerar a dívida. Não fez nada. Não apresentou ainda uma política pública para o Estado de São Paulo efetiva, para demonstrar que é algo diferente. Mas, independente disso, quero aqui registrar nossa posição. Para concluir, senhor presidente, o tempo está acabando aqui, mas vamos continuar conversando daqui a pouco na página. Teve algo que ele falou que nos interessa muito na nossa cidade. E os deputados que estão aqui acompanharam os nossos pronunciamentos em outros momentos. A gente sempre defendeu a extensão do trem do aeroporto até a região de Bom Sucesso Pimentas. Todo mundo aqui é testemunha. Porque não adianta levar até o aeroporto. Aliás, está demonstrando, o funcionamento atual está demonstrando que a gente tinha razão. E fico feliz que o atual governador, mesmo sem conhecer o Pimentas ou Bom Sucesso, diz que vai prolongar o trem, atendendo aí os nossos pedidos, nossas reivindicações, nossas manifestações aqui na Assembleia Legislativa. Quero ver se os deputados que são base dele atualmente vão assinar a nossa emenda ao orçamento. Porque não adianta dizer e não está na peça orçamentária dizendo que vai contratar o projeto. E tem emenda nossa nesse sentido, nós queremos ver se vão apoiar para efetivamente cumprir o que ele fala. Mas, senhoras e senhores, entre as duas opções colocadas, entre o Dória, de um lado, esse que eu falei que manifesta o ódio, da mesma maneira que o seu candidato nacional, aquele que mente, aquele que usa a força, a agressão, a violência também mente, e o Márcio França, que também é a continuidade do Alckmin e que nós vamos ser oposição, esperamos, salvo se algum deles mudar de rota, de governo, que nós podemos até ter diálogo, do contrário, não tem hipótese alguma. Nós vamos aqui optar e vamos votar, e mais do que isso, quero pedir que mais pessoas possam votar também no Márcio França governador. Essa é a saída que nós temos diante do horror aqui para o estado de São Paulo. E quero fazer a reflexão. Falei há pouco, nós somos oposição a qualquer um dos dois. Tivemos problemas seríssimos aqui na Assembleia. Ambos governos. O governo municipal do Dória e o governo que o Márcio era o vice e que quer continuar. Diversas denúncias e oposições frontal a seus posicionamentos. O Márcio nunca condenou o golpe. Nunca condenou as medidas do governo Temer. Tem feito uma propaganda equivocada, pode pagar caro por isso, equivocada sobre o PT. Mas não é porque a gente tem oposição que nós vamos deixar esse elemento menor contaminar uma decisão maior. Porque o que está em jogo é o Estado de São Paulo. Espero também que as pessoas reflitam isso sobre o governo federal. Tem muita gente chateada com a política e jogando essa chateação toda para nós do PT, que ia ganhar no primeiro turno se o nosso candidato Lula estivesse nas urnas. Tiraram ele para a gente não ganhar a eleição. De repente o ódio voltou. Mas quero dialogar com você dizendo o seguinte, não deixe o ódio te cegar nesse momento. Não deixe o ódio impedir o seu raciocínio, impedir a sua reflexão, porque o que está em jogo é maior. O ódio é um sentimento, pode passar. É verdade que ele é poderoso, mas pode passar. E daqui a pouco, você perceber que seu arrependimento vai ser maior. Como foi o arrependimento nas eleições de 2016, para concluir, presidente, onde muita gente votou pelo ódio e se arrependeu. Não deixe novamente isso acontecer. Nós temos duas opções também em âmbito federal. Ou a barbárie ou a civilização. Ou um professor, ou uma pessoa que acha que a violência resolve. Acha que a violência é a maior, que não topa o diálogo, que não topa a reflexão. Uma pessoa que acha que a ordem dele é soberana,
que não vai respeitar, presidente, as instituições como ele está dizendo. Se não respeita antes, o que será depois se ele ganhar? Pense bem sobre isso. E aos deputados que se omitirem na política, tomem cuidado. Muita gente usou aquela onda de 2015, 2016 a seu favor. Pagou caro nas urnas. Os covardes pagaram caro. Os que não fizeram política e se omitiram, pagaram caro. Tomem cuidado. Tem uma nova chance para que isso seja feito hoje. Se posicionem. A minha opção aqui é Márcio França e Haddad presidente. Tenho certeza, com Haddad nós vamos ter um país muito mais justo, muito mais igual, fraterno, humanitário e de política de inclusão, ao mesmo tempo que garante o desenvolvimento. E aqui em São Paulo, nós vamos ter um Estado menos odioso do que, porventura, seria o governo do Estado na mão do Dória. Então, é 40 no Estado, 13 para presidente. Espero que os demais colegas assim também se manifestem e peço o seu apoio e o seu voto. Com a palavra o nobre deputado Marcos Martins. Senhores deputados, deputadas, telespectadores da TV Assembleia e aqueles que nos acompanham, o serviço aqui da casa, pelas galerias e pelo serviço de som. Hoje estive de manhã na Fundacentro para discutir o contrato ou tratado que o Brasil assinou também lá de Minamata, que é justamente a redução do mercúrio no mundo. E o Brasil, signatário. Então, a discussão hoje aí, na Fundacentro, era justamente isso, com técnicos, como que seria realizado o mercúrio, a redução para cumprir um tratado internacional. E nós, que coisa tão importante. Lá eu estava com os contaminados do mercúrio, Jovenildo, que é da Associação dos Contaminados do Mercúrio, outro contaminado do amianto, ali estavam eles também, vítimas desse desmonte, que não houve controle da utilização desse produto que contaminou e continua contaminando. Fico aí pensando se a ditadura se estabelece, porque na verdade é isso que está colocado, acabando com o Ministério do Meio Ambiente, botando um ministério só e o Ministério da Agricultura tomando conta dos dois ministérios, o que acontecerá com o controle da saúde da população, com o controle do meio ambiente, com a cabeça de liberar no Brasil inteiro o uso do agrotóxico. Imagina os anos de lutas, um deles é contra o amianto. E aqui, o agrotóxico e o mercúrio. O benzeno aqui, todo mundo se lembra. Quantas lutas e quantas pessoas contaminadas. Imaginem se esse ódio, que eu tive gente falando aqui, se esse ódio perdura, prevalece, as consequências que o povo brasileiro vai sofrer. Além do desemprego, além da violência que campeia pelo Brasil inteiro, basta se lembrar aquela moça lá do Rio Grande do Sul, que escreveram com canivete na barriga da mulher o emblema do Hitler, na barriga da mulher de canivete, cortando a barriga da mulher e colocando o ódio. Lá na Bahia, o jovem que fazia lutas
Aliás, faziam lutas, porque Capoeira declarou que ia votar no Haddad. Bastou isso para arrumar uma luta, uma ofensa, e que acabou levando uma facada, ou 11 facadas, aliás, pelas costas. Isso é reflexo da mesma violência que é transmitida pelos fake news, e lá o chefe da violência quer ser presidente do Brasil. Querendo ser. E aqui em São Paulo, um assessor imitando da mesma forma aqui no estado de São Paulo. E o PSDB já cometeu alguns erros. Todo mundo comete erros. Mas um deles foi aqui em São Paulo. Imaginando que ia acusar o PT, bater no PT, estavam criando espaço para chegar à presidência da República. O resultado que deixou limpo a ditadura prosperar, e o ódio prosperar, e a ameaça ser maior, inclusive com o PSDB. Inclusive com entidades e movimentos que vão sentir na pele o que é o aumento do autoritarismo no nosso país. Mas quero aqui, já que passou meu tempo, senhor presidente, cumprimentá-lo e agradecer a atenção, esperar que no domingo eu estarei com a Haddad e vou votar no 40. Nós não somos do 40, mas nós somos em defesa da liberdade e da democracia. Esse é o caminho. Não é apenas o ódio, mas é a razão. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre deputado Cássio Navarro. Boa tarde, senhor presidente, todo o público que acompanha a TV Alesp, todos os funcionários que acompanham também aqui em plenário, toda a assessoria. Gostaria de iniciar minha fala aqui dizendo que vejo uma discussão bastante acalorosa aqui na questão política do nosso Estado, seja na questão de governador, mas também na intervenção aí para a presidência da República. Mas antes de dizer e entrar nessa discussão, queria falar sobre algo que me preocupa quando tive meus 2 mandatos de deputado estadual, representando os municípios do estado de São Paulo, mas em especial a Baixada Santista, mas pude constatar aqui algumas informações que tenho que deixar bem claro e levar ao público. Afinal, eu conheço bem, porque desde quando fui vereador no município de Praia Grande, o atual governador interino era prefeito da cidade vizinha. E conheço um pouco sobre os seus modos operandi e como vem tratando a gestão do Estado, no qual eu discordo completamente. E não é uma questão pessoal, mas por alguns números que passo, até vocês entenderem. Como sempre estive focado bastante na questão orçamentária, da peça orçamentária que o governo manda aqui para a Assembleia Legislativa, me chamou a atenção que no último dia 28 de setembro,
O governador interino, então, manda a esta Casa de Leis o orçamento. E muito me interessa quando se diz na área de investimento. E, pasme, o investimento destacado para a região da Baixada Santista veio ao orçamento com 1,19% do orçamento de investimento do Estado. 1,19%. Eu olho esse número e tento comparar, porque, por mais que eu tenha tido algumas divergências, algumas cobranças com o ex-governador, mas que sei que fez um grande trabalho aqui no nosso Estado, mas eu discutia que o orçamento de 2011 a 2018 ficaram o orçamento de investimento do Estado reservado à região da Baixada Santista ficou em 1,88%. Ou melhor, o governador interino conseguiu fazer pior do que nós estávamos sendo tratados enquanto Baixada Santista, abaixando de 1,88 para 1,19. E lá na minha região, muitas pessoas dizem que o governador é o candidato ao governo do Estado da região. Que região é essa? Que ele diz ser representante, diz ser fruto desta região, onde ele trata com este respeito, diminuindo ainda mais um orçamento. Vale lembrar que quando coloca esse valor baixo, não pode tomar ele simplesmente como base de cálculo, se não comparar com a população. E com a população, eu posso dizer bem, que a Baixada Santista representa 4,06% da população do Estado de São Paulo. E que neste passado ainda recente, era considerado esses mais de 4% da população, a necessidade de apenas 1,88%, era a minha grande cobrança. Mas agora, aceitar que seja rebaixado ainda mais para 1,19%, isso me incomoda muito. Me incomoda muito porque nem sempre a população conhece e sabe dessa realidade. Muitas vezes, por mentiras colocadas em plano de governo, mentiras colocadas aí em propagandas eleitorais, para que possam enganar a população. Por isso, não tenho problema algum de dizer, depois de mostrar esses números, de que sou sim, apoiador e favorável pela uma mudança, uma renovação na política. E essa renovação hoje precisa ser através de um programa sério que vem sendo apresentada pelo João Dória, pessoa que eu respeito e acredito que vai fazer e respeitar os municípios, e não esta sequência de falsas informações e mentiras que conheço há longo tempo. E, sem dúvida alguma, tirando a possibilidade de que no governo federal possamos ter uma continuidade de trabalhos irregulares para o nosso país. Por isso que também estou com Bolsonaro. Muito obrigado. Com a palavra o nobre deputado João Caramês. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, telespectadores da TV Alesp, venho a esta tribuna não fazer outra coisa, a não ser, senhor presidente, dar continuidade aos assuntos dos deputados que me antecederam. Eu fiquei aqui observando atentamente aqueles que me antecederam, e não falaram outra coisa a não ser sobre a sucessão estadual, sobre a sucessão do nosso governo do Estado de São Paulo. Então, eu não vou ser exceção da regra.
eu vou continuar discutindo o mesmo assunto, porque considero importante, acima de tudo, e que nós estamos aí há 5 dias das eleições, onde nós temos que tomar uma decisão. Ou você fica do lado da verdade, ou você fica do lado da mentira. O lado da verdade é o lado do Márcio França, e o lado da mentira é o lado do João Dória. E eu falo isso com convicção. Olha, falo isso com toda certeza, porque nós não temos visto outra coisa a não ser as mentiras do João Dória. Nunca me fez nada, particularmente. Nunca me fez nada, particularmente. Mas eu não confio, não acredito, razão pela qual não concordei com a indicação do nosso governador Geraldo Alckmin naquela oportunidade, quando ele indicou sumariamente o João Dória como prefeito de São Paulo. Na oportunidade, eu estava trabalhando como subsecretário da Casa Civil e eu fui o único lá do Palácio do Governo que não apoiou o João Dória. Apoiei o Andréa Matarazzo, que era, naquela oportunidade, o candidato do nosso partido. Era o homem que construiu a sua candidatura durante toda a sua trajetória. Mas, uma decisão unilateral do nosso governador naquela oportunidade, as pessoas tiveram que engolir o João Dória, menos eu. Não engoli. Razão pela qual nós continuamos atentamente acompanhando as ações do partido naquela oportunidade e propriamente do João Dória, quando se candidatou a prefeito, foi eleito, e, quando menos esperava, João Dória, traindo a sua própria promessa, abandona São Paulo para se candidatar a governador do Estado de São Paulo. Mas, no fundo, o que ele queria mesmo era se candidatar a presidente da República, pegar o lugar do Geraldo Alckmin. Por quê? Porque foi um cidadão também que construiu, ao longo da sua trajetória, o direito de ser o candidato a presidente da República. E não era aquele João Dória, chegando outro dia no partido, fosse tomar o lugar do João Dória. Mas o João Dória conspirou até o último momento contra a candidatura do Geraldo Alckmin como presidente da República. Lendo a reportagem, a entrevista que o prefeito de Santos, Paulo Barbosa, nosso colega que foi deputado, Paulo Barbosa, na entrevista, dizia o seguinte, presidente, que passado 90 dias da eleição de prefeito de São Paulo, o João Dória já o procurou para pedir o seu apoio, que ele estava se colocando como alternativa à candidatura de presidente da República. Foi rechaçado, foi enxotado pelo Paulo Barbosa, da Prefeitura de Santos, diante de tanta besteira que ele foi colocar. Como se isso não bastasse, ao longo da candidatura, ao longo do processo pré-eleitoral, através de um amigo comum, eu fico sabendo que um dos líderes do Centrão, 3 ou 4 dias antes de fechar o acordo com o Geraldo Alckmin, recebe uma mensagem pelo celular do João Dória: fulano, não feche nada com o Geraldo ainda, porque muita coisa pode acontecer. Covarde, injusto, hipócrita, mentiroso. Por que fazer isso com o seu padrinho? Por que fazer isso com Geraldo Alckmin, que contra tudo e contra todos o indicou como candidato a prefeito de São Paulo? Isso não tem outro nome a não ser traição. É isso que você mais sabe fazer, João Dória. Trair os seus amigos, trair os seus companheiros. Um homem que vive sozinho, um homem que vive abandonado, sem nenhum amigo do seu lado. Nem a sua própria família acompanha você nessa campanha política. Cadê sua esposa, seus filhos, sua família, que é a base de tudo? Enquanto o Márcio França apresenta sua esposa e seus filhos para todos, o João Dória também esconde. Eu quero aqui, nesse momento, para finalizar, senhor presidente, mandar um recado para o candidato a presidente do João Dória, Jair Bolsonaro. Jair, cuidado, hein? Cuidado, porque quem trai uma vez, trai sempre. E eleger Márcio França, presidente, governador do Estado de São Paulo, significa o quê? Fazer com que o Estado de São Paulo continue com as mãos limpas e honradas do Márcio França e livrar Jair Bolsonaro de levar uma outra facada
Só que essa facada vai ser pelas costas, e dói muito, porque é o que ele sabe fazer, Jair Bolsonaro, trair os outros. Cuidado, você pode receber uma segunda facada pelas costas desse traidor chamado João Dória. Muito obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, esta presidência tem a grata satisfação de anunciar a presença da mais jovem deputada do Brasil pelo PSDB de Alagoas, a jovem Cibele Moura, com 21 anos. Parabéns, sede bem-vinda, muito sucesso para você aqui. Com a palavra o nobre deputado Carlos Janazzo. Senhor presidente, de volta a esta tribuna no dia de hoje, eu gostaria de me associar aqui ao que disse brilhantemente o deputado João Caramês em relação à traição do Dória, né? E, inclusive, deputado Caramês, hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo dizendo o seguinte, publicada hoje, olha, braço direito de Dória em São Paulo apoia PCBista, apoia o Márcio França. Braço direito dele na Prefeitura de São Paulo, ele se refere aqui ao advogado, ao jurista Anderson Pomini, que trabalhou, foi o braço direito do Dória na Prefeitura de São Paulo, inclusive que transformou a Secretaria de Negócios Jurídicos em Secretaria de Justiça, né? E ele abandonou o Dória aqui, abandonou o Dória exatamente falando em traição, né? E tem aqui um depoimento dele na matéria, eu gostaria de ler. Ele diz o seguinte, olha, honrar compromissos, respeitar aliados e não trair a confiança das pessoas são princípios básicos para qualquer homem público. Por isso, apoio e voto Márcio França para governador do estado de São Paulo, disse Pomini, né? Aqui fazendo uma acusação grave mesmo de traição, fica muito claro aqui, né? Então, o que o deputado Caramês falou é real, me parece que faz parte do DNA, faz parte da natureza do Dória, a traição política. Traiu seu padrinho político 2 vezes, o ex-governador Alckmin, que foi o responsável, inclusive, pela eleição dele a prefeito de São Paulo, que depois também ele traiu a cidade de São Paulo, abandonando a cidade com apenas 1 ano e meio de mandato, né? Usou a cidade de São Paulo como trampolim para queria ser presidente, não conseguiu, está saindo governador agora e provavelmente vai usar o estado de São Paulo como trampolim político para ser presidente da República na próxima eleição, em 2022. Mas é a marca dele, senhor presidente. Então, aqui é bom que o pessoal saiba o interior de São Paulo, mas que eu vejo vários deputados aqui defendendo Dória, vários deputados defendendo. Saibam, vossas excelências, que vossas excelências poderão entrar na fila aqui da traição, serão os próximos traídos pelo ex-prefeito João Dória. Não sei o que estou falando, é a prática aqui, ó, traiu Alckmin 2 vezes, aqui o braço direito dele, um advogado, né, que era secretário de Justiça da gestão municipal, também insinua aqui traição. O deputado Caramês aqui fez um longo pronunciamento também falando sobre essa natureza do Dória, que é a traição. Então, é muito importante que a população saiba, logicamente, além dessa questão da traição, senhor presidente, que é muito grave e não tem perdão na política, a traição. É bom que a população saiba, sobretudo a população do interior, que o Dória, enquanto prefeito de São Paulo, né, tentou introduzir a farinata na merenda escolar, aquela ração humana, não conseguiu porque houve mobilização, a sociedade rechaçou. Ele tentou também privatizar a Previdência Municipal através do Sampaprev, cortou a merenda escolar, diminuiu a merenda escolar das crianças, diminuiu o transporte escolar, fechou brinquedotecas, fechou salas de informática, fechou salas de leitura da educação infantil das nossas EMEIs e até mesmo
de 6, um absurdo total. Reduziu também o módulo de professores da rede municipal de ensino, reduziu pela metade o passe para os estudantes, aquele passe escolar foi reduzido pela metade. Os nossos estudantes ficaram sem mobilidade na cidade de São Paulo, fez vários ataques, atacou o orçamento da cultura, acabou com vários programas culturais da cidade de São Paulo, principalmente na periferia de São Paulo. Então, ele atacou e cortou nas áreas sociais, privatizou a cidade de São Paulo, tentando vender todos os bens públicos da nossa população. Esse foi o João Dória para a cidade de São Paulo. E fico imaginando o que ele não faria como governador do Estado, o que ele não faria com os professores da rede estadual, com os servidores da segurança pública, senhor presidente. Então, é muito importante que a população, principalmente do interior, saiba, né, que ele foi um prefeito factoide, abandonou a cidade de São Paulo, não deixou nada, nem aquele jardim suspenso, aquele jardim verde na 23, durou, porque aquilo também, até aquilo, era um factoide. Então, faço esse apelo para que a população analise criticamente o que foi a gestão Dória. E leiam a matéria de hoje, a matéria aqui da Folha de São Paulo, braço direito de Dória, em São Paulo, apoia PCBista, o Márcio França, e falem também traição. Cuidado, deputados e deputadas que estão defendendo o Dória, cuidado. Vossas Excelências podem ser os próximos da lista da traição do Dória, porque faz parte do DNA dele. Então, Vossas Excelências vêm aqui defender o Dória e depois serão traídos por ele. Cuidado, deputados. Então, faço aqui esse alerta, senhor presidente, aos deputados, defensores do Dória, os próximos traídos da lista aqui dele, e também à população do Estado de São Paulo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Tendo se esgotado o tempo regimental, damos por encerrado o pequeno expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nome do deputado Fernando Capês. Para falar por uma comunicação. Para uma comunicação. Tem a palavra o nome do deputado Fernando Capês. Senhor presidente, eu venho aqui insistir e solicitar aos meus colegas deputados que votem a PEC 02. A PEC 02, que corrige uma odiosa discriminação remuneratória entre oficiais e praças da Polícia Militar, em todos os postos de graduação. Nós temos que limitar ao máximo de 10%, queria até 7%, a diferença entre os postos de graduação. Soldado para cabo, cabo para terceiro sargento, para segundo sargento, para primeiro sargento, para segundo tenente. Não é possível que entre o cargo de segundo tenente, que é um cargo obtido após vários concursos, mais de 30 anos de carreira, dos praças arriscando suas vidas na rua, e eles receberem 30% a menos do que um oficial que recém sai da academia do Barro Branco. Nós temos que lutar, sim, pela remuneração adequada. Eu estava vendo aqui, hoje no jornal Folha de São Paulo, França promete reajuste a servidor. Ele já tinha falado que ia dar um aumento de 25% para os policiais militares. França promete reajuste a servidor. Mas agora, essa oração principal, ela vem aqui com uma oração coordenada adversativa. Não tinha essa condicionante. França promete reajuste a servidor. Mas, agora apareceu um mais. Não ia ter reajuste ao servidor? Só para concluir então, Excelência. Não ia ter reajuste, mas isso depende da economia crescer. Então, quer dizer que não vai ser dado reajuste, vai depender de fatores macroeconômicos. E aí, ele diz o seguinte: o que eu vou pagar é um bônus.
Minha palavra, eu falo e eu cumpro. Não prometi o aumento de 25%, porque não falo o que não posso cumprir. Então, ele não pode cumprir o aumento de 25% para a polícia. O que eu disse, vou repetir, só um instante, Janase. O que disse, vou repetir, é que os policiais militares, civis, vão ter o melhor salário do Brasil. Ele não pode dar um aumento de 25%, mas quer dar o melhor salário do Brasil. O melhor salário do Brasil, ele teria que dar um aumento de 100% para a Polícia Militar. Eu tenho feito alertas aqui do desequilíbrio orçamentário, da falta de experiência e da vontade de prometer tudo durante a campanha eleitoral. Vamos deixar de lado essas questões pessoais, picuinha, nariz torcido, que o Dória é isso, o Dória é aquilo. Vamos focar no interesse do Estado. Nós estamos entregando os próximos 4 anos para quem vai destruir o equilíbrio fiscal do Estado de São Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nome do deputado Carlos Janazzi. Para fazer usar a tribuna pelo artigo 82, pela liderança do PSOL. Seu pedido é regimental, tem a Pela palavra ordem, o senhor nome do presidente. deputado Carlos Janazzi, pelo artigo 82. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nome do deputado Cássio Navarro. Pela liderança do PSDB, eu gostaria de pedir também para falar pelo artigo 82, passando para o nobre deputado Fernando Capês. Seu pedido é regimental e será prontamente atendido em seguida. Senhor presidente, senhores deputados, de volta a esta tribuna, eu gostaria de dizer que nós estamos vivendo um momento difícil, senhor presidente, da história do Brasil, onde nós estamos numa verdadeira encruzilhada entre a civilização e a barbárie, né? E a barbárie hoje, sem dúvida nenhuma, é representada pela candidatura do capitão reformado do Exército, Jair Bolsonaro. Ele representa a barbárie, representa o fascismo, o nazismo, o autoritarismo, representa o estímulo à violência, o estímulo aos crimes de ódio, ao machismo, ao racismo, à homofobia, à truculência. Esse é o significado real da candidatura do Jair Bolsonaro. E mais do que isso, é uma candidatura a serviço da exploração dos trabalhadores, a serviço do capital, a serviço dos empresários, a serviço dos banqueiros nacionais e internacionais, a serviço das contrarreformas em curso no Brasil, como a reforma trabalhista, a emenda 95, que congelou os investimentos nas áreas sociais por 20 anos, da lei da terceirização, desses projetos todos que estão sendo debatidos e aprovados no Congresso Nacional contra os trabalhadores e as trabalhadoras, contra o povo brasileiro, que aprofundam cada vez mais a expoliação do povo brasileiro, que precariza mais ainda a força de trabalho dos trabalhadores. É disso que se trata a candidatura do Jair Bolsonaro. E na área que eu milito, que é a minha área como professor, como diretor de escola pública, senhor presidente, eu tenho que fazer um alerta aqui aos professores, aos pais de alunos, porque as propostas apresentadas por ele até agora são desastrosas para a educação brasileira, sobretudo para a educação pública e para o magistério, né? Primeiro, ele começa anunciando a privatização das universidades públicas, a cobrança de mensalidade em universidades públicas. Depois, ele defende algo inusitado, defende educação à distância, senhor presidente, para crianças de 6 anos, para o ensino fundamental. É isso que ele está defendendo. Vai ser o fim das escolas, o fim do magistério, dos professores. Ele diz isso, educação à distância para o ensino fundamental. Um absurdo total, algo inusitado, senhor presidente. Logicamente, né, porque ele está também a serviço dos empresários, dos donos das escolas de educação à distância. Hoje existe, senhor presidente, um grupo de proprietários, que nós chamamos os mercadores da educação, que estão ganhando muito dinheiro no Brasil com a educação à distância.
e eles querem levar também a educação à distância agora para o ensino fundamental. Isso é inusitado, isso é, senhor presidente, uma agressão à educação, mas, sobretudo, às nossas crianças e aos nossos adolescentes. É um absurdo. Ele quer mudar a bibliografia escolar, o currículo escolar, como, por exemplo, dizendo que não houve golpe militar no Brasil. Ele vai mudar, falou que foi um movimento militar. Ou seja, vai introduzir, sem dúvida nenhuma, a censura, vai introduzir no seu projeto a mordaça nas escolas, vai reduzir muito a possibilidade do aluno ter senso crítico, do aluno ter uma educação voltada para o pleno exercício da cidadania. Ataca o concurso público de provas e títulos, promete demitir milhares de servidores concursados e efetivos, sobretudo os professores também, deputado Raul Marcelo, serão prejudicados, porque nós conquistamos, nossos professores, né, na Constituição Federal, o ingresso na educação pública, através do concurso público de provas e títulos. E a proposta do Bolsonaro vai exatamente contra isso. Então, senhor presidente, são vários ataques na área da educação, na área dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas e dos direitos previdenciários, vários ataques que eu ficaria aqui horas falando sobre isso. Tudo isso consta no programa dele, no programa do Bolsonaro. Então, é muito importante que a população tenha clareza da gravidade da situação. Bolsonaro representa, né, uma volta às trevas do Brasil. Nós vamos viver num momento de trevas, sem contar no que ele disse agora no domingo, né, que vai perseguir a oposição, ou vai mandar prender, ou vai expulsar do Brasil. O filho dele atacou o Supremo Tribunal Federal, dizendo que basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal, tripudiando as nossas instituições, o Supremo, o Congresso, a imprensa, que está sendo também atacada por esse grupo político que tenta impor aqui, senhor presidente, um neofascismo no Brasil. Mas eles não vão conseguir, porque o povo é sábio e vai saber decidir na hora certa, na hora do voto, lá na cabine, no próximo domingo, que nós não queremos regressão, nós não queremos fascismo, nazismo no Brasil, não queremos ditadura, nós queremos cidadania, senhor presidente, nós queremos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Fernando Capês, pelo artigo 82. Senhor presidente, volto a essa tribuna para continuar fazendo os meus alertas enquanto dever como deputado estadual. Essa mistura do público com o privado é perigosa. Hoje nós tivemos uma reunião de prefeitos no Hotel Pestana, convocada pelo governador interino Márcio França, com a presença, pretendia trazer ali 100, 200 prefeitos. Acabaram vindo menos que 20 prefeitos. Os que vieram se deslocaram em horário comercial, de trabalho, para reunião que não é de trabalho, para uma reunião eleitoral, usando veículo oficial. Vários veículos oficiais foram fotografados na porta do hotel, ali na entrada, os prefeitos participando, promessas sendo feitas, e o alerta que eu já havia feito. A previsão de 31 de agosto, que consta no site da Fazenda Pública, a previsão para dezembro desse ano era de uma receita de 216 bilhões de reais. Fecharmos o ano com uma receita de 216 bilhões de reais. Por questões eleitorais, não estão sendo feitas as inscrições dos créditos na dívida ativa,
está havendo retardamento na cobrança dos créditos tributários. Os municípios que deveriam pagar à vista suas obrigações para com o Estado estão tendo parcelamentos concedidos por critérios seletivamente eleitorais. O município que apoia a candidatura do governador recebe o incentivo, o município que não apoia não recebe. Tivemos até gravações de prefeitos que foram discriminados. E a consequência é que de 216 bilhões de reais, a receita vai cair para 209 bilhões de reais, é o que está estimado. Para você reequilibrar o orçamento, você vai ter que pegar depósitos de particulares, depósitos judiciais que são feitos por aqueles que recorrem à justiça, ingressam com ações e têm que pagar as custas. Esses valores ficam depositados, mas pertencem àqueles que estão ingressando na justiça. Esse dinheiro vai ser retirado para reequilibrar o orçamento. De 216 caiu para 209. E as despesas de 216 milhões, porque tem que bater, né? 216 de receita, 216 de despesa, senão você tem déficit. Caiu a receita para 209 e a despesa subiu para 219. Está havendo já um déficit estimado de 10 bilhões de reais. Como é que você vai pagar compromissos com déficit? E agora me surpreende a promessa feita aqui hoje. Gostaria que se pudesse focar. Se pudesse. O governador Márcio França promete reajuste ao servidor. Agora ele já colocou a condicionante. Mas, desde que a economia cresça. Tudo bem, vamos estimar que a economia cresça. Mas aí ele diz, eu nunca prometi aumento de 25% para a Polícia Militar. Eu nunca prometi aumento de 25% para a Polícia Militar. Eu não falo que não posso cumprir, então ele não pode cumprir o aumento de 25%. Mas na mesma frase em que ele diz que não pode cumprir o aumento de 25%, nessa mesma frase ele diz, mas a Polícia Militar vai ter o melhor salário do Brasil. Espera um pouquinho. O melhor salário do Brasil é o do policial militar do Distrito Federal, porque é a União que paga. Ele recebe cerca de R$ 5.400 por mês. Aqui ele está iniciando com R$ 3.000. Se ele fosse dar um aumento de 25%, que ele não consegue dar, chegaria de 30%, 25%, chegaria a R$ 3.700 de salário. Ficaria ainda muito distante dos 5.400. Mas nem isso ele diz que pode dar, porque ele não pode, só fala o que ele cumpre. Então, por que está prometendo o melhor salário do Brasil? Sabe o que vai acontecer? Vamos começar o ano com um déficit brutal no orçamento, não vai cumprir as promessas do funcionalismo, vamos ver uma série de greves, de paralisações, de revolta, porque está se prometendo que não se consegue cumprir. Agora, se num curto espaço de tempo já aconteceu tanta coisa, nos últimos 24 anos, São Paulo manteve o equilíbrio fiscal com sucessivos superávites. Por essa razão, cuidado, governador Márcio França, cuidado com o que o senhor promete durante campanha eleitoral. Não mexa com os sonhos das pessoas, isso vai gerar revolta depois. O senhor não vai conseguir cumprir. Não prometa aumentos que o senhor não pode dar. Senhor presidente, para uma comunicação. Pela ordem, nome do deputado Raul Marcelo, para uma comunicação. Senhor presidente, de forma rápida e breve, nós estamos a uma semana de um pleito eleitoral que pode decidir os rumos do Brasil. E me lembro aqui de uma campanha parecida como essa, que foi a campanha de 1989, um país dividido e uma situação muito parecida. Um candidato na época que se dizia salvador da pátria, que era fora do mundo político, que ia resolver tudo de forma muito rápida e com saídas muito simples. Durou um pouco mais de um ano no governo, foi Fernando Collor de Mello, que era uma pessoa, inclusive, muito mais educada e civilizada do que o atual candidato Jair Bolsonaro. Bolsonaro não apresentou nada para o principal problema do Brasil, que é emprego. Nenhuma linha, nenhum pronunciamento, nenhum discurso, nada. E hoje nós temos no Brasil 14 milhões de pessoas desempregadas.
Não apresentou nenhum projeto, nada para o principal problema da economia brasileira hoje, que é o endividamento das famílias. 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. E o motor da economia brasileira é o consumo das famílias. Nada. Vai governar como? E vai governar para quem? Vai governar com o discurso da violência? Com distribuição de armas? Vai governar fazendo a caça à oposição? Isso não vai levar o Brasil a dias melhores e nem vai resolver os problemas estruturais da nossa economia, que é basicamente o crescimento econômico e a geração de empregos. Portanto, é mais um engodo. O Collor falou a campanha dele inteira em 89 que ia caçar os marajás. Não falava de emprego, não falava de educação, nada. Ele ia caçar os marajás. E o Bolsonaro passou a campanha inteira falando que existe um tal de um kit gay, que nunca ninguém viu, ninguém sabe onde está isso, e que tem que liberar o acesso às armas. Quem tem que andar armado são os nossos servidores da segurança pública, que são treinados para tal, sabem manusear uma arma. Eu fico imaginando os cidadãos, na vã ilusão de tentarem se proteger, deixando arma em casa ou andando com armas no trânsito. Uma discussão de trânsito que hoje, muitas vezes, tem uma agressão verbal, vai acabar encaminhando para homicídios, né, e situações violentas. Essa é a questão. Eu queria aqui fazer esse apelo, senhor presidente, essa comunicação muito breve, para que a população pense bem. Nós estamos aí há alguns dias que vão decidir os próximos 4 anos do Brasil, né? E serão anos difíceis, porque a economia não vai bem, né? Existe uma demanda da população por combate à corrupção. Até agora não se apresentou nada nessa área. O candidato Bolsonaro fala que é o candidato que não é envolvido com corrupção. Uma coisa curiosa, ele foi durante 20 anos o partido do seu Paulo Maluf, que malufar significa roubar. Ele ficou 20 anos lá, e não me lembro aqui de um pronunciamento dele crítico ao grande líder do PP, que era o seu Paulo Maluf. E durante a campanha inteira ele falou da corrupção. Importante, temos que falar mesmo, mas não apresentou nenhum projeto para combater a corrupção, quando nós sabemos que para se combater a corrupção no Brasil, você tem que diminuir esse espaço, não é? De um lado, para que o servidor público fique coagido, não é? Pense 10 vezes antes de cometer um ato falho, e de outro lado, para que as empresas, que geralmente tensionam para que haja corrupção, sobretudo no processo licitatório, não é? Que elas não façam isso. Então, você precisa ter marcos legais, arranjos institucionais, projetos de lei nesse sentido. Não apresentou nada, são discursos vazios nesse sentido. Portanto, nós vamos seguir, se Bolsonaro virar presidente, o ano que vem, uma grande frustração no povo brasileiro. E aí que me preocupa, senhor presidente, que existem setores que apoiam Bolsonaro que são contra a democracia, inclusive essa democracia mitigada que nós vemos hoje. E aí o Brasil pode caminhar mais uma vez por uma volta a tempos sombrios, como já aconteceram no passado, né? Muita gente achou que em 64 ia ter eleição em 68. O pessoal falou, não, o Jânio Quadros está indo, é uma pessoa que não tem 100% das suas faculdades mentais, é alguém que passou, quando foi presidente, brigando para que nós proibíssemos o uso do biquíni no Brasil, né? Então, um presidente que, de fato, não estava conectado com os reais problemas do Brasil daquela época. Juscelino Kubitschek, o próprio João Goulart, as grandes lideranças da época, acharam que não, até o Carlos Lacerda, né? Vai cair o Jânio Quadros, em 68 tem eleição e um de nós vai chegar ao governo. E os militares deram golpe, em 68 fecharam o regime com AI-5, e todo mundo teve que ir para o exílio para só voltar a ter eleição no Brasil de novo em 89. Então, eu queria fazer esse pedido aqui nessa tarde de hoje, para que as pessoas coloquem a mão nas consciências, que de fato não é pouca coisa que está em questão nesse momento. Nós fomos críticos, fizemos crítica e oposição ao PT pela esquerda, não é? Mas nesse processo eleitoral não vamos deixar o Brasil caminhar para a possibilidade de tempos sombrios ou para a impossibilidade de ter projetos para resolver de fato os problemas do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, havendo acordo das lideranças, quero solicitar de Vossa Excelência o levantamento da presente sessão. Senhores deputados, senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, à hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje. Está levantada a sessão.
Presidida pelo deputado Dr. Ulisses, do PV, encerramos, portanto, os trabalhos da sessão ordinária de hoje. A próxima sessão acontece amanhã, quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp.